Gênesis 9. Para entender Gênesis 9, nós temos que lembrar um pouco sobre a história que a gente está estudando. Na nossa última aula, nós falamos sobre o dilúvio, sobre Noé. Aqui agora em capítulo 9, terminou esse tempo que eles estavam na arca e agora eles vão descer da arca para ver essa vida nova que eles têm no mundo sem mais ninguém, e eles vão ter que começar toda a vida de novo. Então a gente vai ver como foi esse novo tempo, como era esse novo mundo que eles estão conhecendo, e tem algumas coisas bem interessantes aqui em capítulo 9. Então vamos lá, versículo 1, Gênesis 9, 1, fala assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Lembra que não tem mais ninguém na terra agora. Então, Noé tem esse trabalho de multiplicar, de encher a terra. É um trabalho, talvez ele goste de fazer, não sei. Mas tem que ter pessoas no mundo de novo. Ele tem 3 filhos e através desses 3 filhos eles vão multiplicar, e a gente vai ver em capítulo 10 as famílias e as nações que vão aparecer através dessas famílias. Mas vamos ver isso depois. Versículo 2, algumas mudanças aqui no mundo que a gente vai ver. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Então existe uma diferença agora. Tinha um relacionamento diferente com os animais. Eu não sei como era, mas parece que não tinha medo das pessoas como os animais têm hoje. Então a gente pode ver essa diferença de relacionamento entre os animais e as pessoas. Ele tem responsabilidade, ele tem autoridade com os animais, mas ao mesmo tempo os animais têm medo dele. E isso era importante por causa dessa próxima mudança que a gente vai ver em versículo 3, que ele fala: tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Então não tem que ser mais vegetariano. Deus abençoou Noé, ele ficou esse um ano na arca, desceu da arca, agora ele pode comer carne. Então acho que valeu a pena para ele. Agora mudou o alimento das pessoas. É interessante isso que eles podem comer, mas ele vai falar também que existe responsabilidade. Você pode comer carne, mas você tem que tomar cuidado para não ficar matando as coisas, né? Porque são poucos animais que existem na Terra. Então eles também têm que multiplicar, eles também têm que dar mais vida para encher a Terra. Então é importante ele ter cuidado e não simplesmente ir matando os animais. Olha o que ele vai falar aqui no versículo 4. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, quando a gente está falando sobre sangue, sobre vida, sangue é uma imagem para a gente de vida, né? Então, derramando sangue, tirando vida de alguma coisa, nós temos responsabilidade. E Deus, ele fala: você pode comer carne, mas você não pode ficar matando coisas só para matar. Isso não é legal no reino de Deus, no mundo que Deus criou, principalmente nesse tempo, mas sempre nós temos que dar valor para aquilo que tem vida. E Deus deu esse mandamento para Noé, que ele tem que cuidar dessas vidas. Então, o animal você pode comer, mas você não pode simplesmente matar para matar. Você pode matar se é para comida, mas só isso. E depois ele fala sobre o homem, sobre o sangue de uma pessoa, e ele fala que você vai ter que ser responsável. Você vai matar alguém, você vai ter que responder para Deus
com isso. A mesma coisa aqui. No início, Deus tinha que deixar esse mandamento bem claro para todo mundo, porque são poucas pessoas na Terra. A gente lembra a história de Caim e Abel, que foi bem no início também, e Caim matou seu irmão e ficou com medo de alguém matar ele. E Deus deu o mandamento que não era para matar Caim, porque se isso acontecer, vai acabar com todo mundo no início dessa nova criação. Então, Deus deixou claro, nós temos que respeitar aquilo que tem vida. Não é para simplesmente brincar com isso. Você pode caçar, você pode comer carne, pode fazer essas coisas, mas o animal agora vai ter medo do homem, então vai querer fugir. E o homem tem responsabilidade com tudo que tem vida. Então a gente pode ver essa mudança aqui de relacionamento com os animais, de mudança de alimento para as pessoas e o cuidado que o homem vai ter que ter com tudo que tem vida. Vamos ver agora em versículo 8, Deus vai falar sobre essa promessa de não fazer esse tipo de julgamento de novo. Então, versículo 8. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com você, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então Deus deu essa promessa, Ele fala para o homem, você tem que cuidar de tudo que tem vida. Mas Deus também fala, eu vou cuidar de tudo que tem vida. Deus sempre coloca a vida como uma coisa mais importante. A vida, principalmente das pessoas, né? Existe esse momento de julgamento. Deus teve que julgar por causa da injustiça, por causa do pecado, por causa da corrupção que existe em todo lugar do mundo, como a gente viu na última aula. Mas Ele salvou o homem porque Ele tem coração para o homem. E agora a gente pode ver que Ele vai continuar protegendo e cuidando do homem, porque Deus ama as pessoas. E aqui Ele deu esse mandamento que Ele nunca mais vai fazer como Ele fez. Ele fez porque Ele precisou mostrar que o pecado vai ser julgado, e ainda vai ser julgado. Nós sabemos que Jesus vai voltar para julgar o mundo e para ver quem está em seus pecados e quem está em Jesus. Então, Deus vai julgar o pecado. Temos que entender isso, mas ao mesmo tempo, junto com isso, nós temos que saber o coração de Deus. Ele ama as pessoas e Ele quer cuidar das pessoas. E Ele está mostrando isso aqui. Então, o desejo de Deus sempre foi de proteger e não de julgar. Ele fez um sinal da aliança com as pessoas, para todo mundo saber que Deus nunca mais vai fazer isso. No versículo 13 ele fala: o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Então agora toda vez que a gente vê um arco-íris, a gente sabe que Deus vai lembrar as suas promessas. Deus é fiel. E o que é muito legal do arco-íris, da nossa perspectiva, a gente pode ver essa arca, né? A gente pode ver uma parte disso, mas da perspectiva de cima, nós vamos tentar colocar uma foto, espero que a gente vai conseguir colocar uma foto, para mostrar que o arco-íris da perspectiva de cima é um anel. É a mesma coisa, a mesma imagem, a mesma ideia de uma aliança que a gente usa, eu uso como sinal do casamento, uma aliança que tem esse, é um anel que não tem início, não tem fim, vai para sempre. E no anel, na aliança que a gente usa no casamento, a ideia é que eu vou continuar nessa aliança, nessa promessa de amor para sempre, o resto da minha vida. E Deus fez a mesma coisa com a gente. Ele deu esse sinal que é um anel, é uma aliança que Ele faz com a gente para mostrar que Ele vai cuidar, que Ele vai amar, e Ele nunca mais vai fazer esse tipo de julgamento na terra até que Jesus volta, né, para julgar o mundo no final. Então, bem interessante isso, esse sinal de Deus
o arco-íris que fica pra gente. E é mais pra gente, né? Deus nunca vai esquecer das suas promessas. Mas nós precisamos ser lembrados das promessas de Deus. Então, é algo bem legal que Deus fez com a gente. E ele fala sobre isso, ele fala de novo sobre a aliança, sobre a promessa. Depois ele fala sobre os filhos de Noé. Começando no versículo 18, ele vai falar sobre Sem, Cã e Jafé. E tem uma história triste. A gente viu essa história muito legal sobre Noé, salvação do mundo, um homem justo na terra. Agora chegando no final da história, nós temos uma parte triste de uma história tão legal. A gente vai ver agora, depois que eles saíram da arca, uma parte triste na história. Eu queria que terminasse depois de versículo 17, ia ser muito legal não ter mais da história, mas infelizmente nós temos uma outra parte aqui. Versículo 20, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse, ele vai amaldiçoar Canaã e os filhos de Cã, e a gente vai ver que isso acontece, essa maldição vai continuar. Mas vamos pensar sobre essa história. Talvez vinho não tinha esse mesmo efeito antes do dilúvio. Isso é uma coisa que a gente não sabe. Mas Noé saiu da arca nesse mundo diferente, tudo mudou, tudo é diferente, e ele plantou essa vinha, bebeu do vinho e agora ficou bêbado, talvez pela primeira vez na vida dele. E a gente não sabe se ele sabia que ia acontecer ou não, então é difícil julgar ele por causa disso, mas nós sabemos que quando tem bebida envolvido na história, geralmente não acontece coisas boas, né? Quando a gente vê bebida na Bíblia, geralmente vai ser uma coisa triste que vai acontecer. Não vai acontecer coisas boas, geralmente. Vinho é uma imagem para a gente de alegria, mas tem que ser usado com responsabilidade. Jesus, o primeiro milagre de Jesus vai ser de transformar água em vinho. E essa ideia de trazer alegria para a festa de casamento. Então existe essa imagem, mas com bebida nós temos que tomar muito cuidado, porque todo mundo que fica bêbado, ninguém nunca ficou bêbado e falou que fez a melhor decisão da sua vida, né? Não acontece isso. Não é uma coisa que a gente vai ouvir. Então a gente sabe que em todas as coisas nós temos que ter responsabilidade. A Bíblia não fala que não pode beber, mas a Bíblia fala que a gente tem que ter responsabilidade com tudo que a gente faz. Então aqui o Noé bebeu demais e por causa disso ele vai passar vergonha, né? Que acontece muito quando você bebe demais, você vai passar vergonha. E é o que ele fez aqui, ele ficou nu. Os filhos acharam ele nesse estado, os filhos tiveram que cobrir o pecado do seu pai. E a gente viu um filho que achou engraçado o que o pai fez, ele achou engraçado a vergonha do seu pai e ele queria mostrar para os outros, ele queria rir com os outros sobre a vergonha do seu pai. Essa é a resposta errada quando a gente vê alguém que está passando por um momento difícil, que está com vergonha, que está em pecado. Nossa resposta não pode ser rir e falar para todo mundo desse pecado. Nossa resposta tem que ser como os outros dois irmãos que cobriram o pecado do pai e cobriram a vergonha dele. E essa foi a resposta certa. Então a gente pode aprender com o exemplo dos dois irmãos, né? Que nós temos que cobrir e não falar para todo mundo do pecado. E o Cã fez errado,
mas ele foi amaldiçoado por causa disso. O Noé ficou bem irritado com ele e agora ele amaldiçoou. No capítulo 10, a gente pode ver uma história muito importante. Na nossa aula a gente não vai entrar muito nisso, mas os estudiosos, as pessoas que estudam a história secular, voltam para esse capítulo para ver a origem dos povos. É muito interessante isso. O mundo inteiro, as pessoas que estudam a história, eles acham esse texto um dos mais importantes para saber sobre o início das pessoas e das nações. Então, eu não vou entrar muito nisso no nosso estudo hoje, porque a gente está focado mais na parte espiritual, que a gente vai aprender aqui, mas é bem interessante ver, eles sabem de onde veio cada família por causa disso e para que lugar que foram. Você pode ver que tem as pessoas que foram para a Espanha, para África, para Egito, Síria, Pérsia, tudo isso eles vão mostrando aqui através dessas famílias. Então é uma coisa bem interessante, mas por causa de tempo, hoje a gente não vai entrar muito nessas coisas. Uma coisa que é importante para a nossa história, só para saber também, alguém escreveu essa história, eles acreditam que foi Cã, que era o filho mais novo, que vai falar sobre 6 gerações dele, comparado com 3 dos outros irmãos, mas em versículo 8 vai falar sobre esse cara Nimrod, que ele fala que era o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi mais valente dos caçadores. O mais valente dos caçadores, eles pensam que está falando de caçador de homens. Ele era um assassino, ele matava pessoas, ele era um homem de guerra. E ele era esse homem poderoso, ele conquistava as terras, ele conquistava os lugares, e ele era um assassino, um homem de guerra, e ele pegava tudo para ele. Então, ele construiu essa cidade de Babel. Ele começou Babel, que vai ser nossa próxima história em capítulo 11, e Babel é a cidade que se torna Babilônia. E o começo é essa história de Nimrod, que é um caçador de homens, é um homem de guerra, e ele que conquistou tudo para ele. E essa cultura de Babilônia vai continuar até toda a história da Bíblia, que vai existir essa história de uma imagem de alguém que quer conquistar as coisas para ele, e a cultura de Babilônia vai continuar assim, esse desejo de ter mais, esse desejo de ter as coisas para você mesmo. Em toda a história vai voltar para essa mesma cultura. Começou com o Nimrod e continua aqui com a Torre de Babel, e depois para toda a história de Babilônia que continua essa mesma ideia. Então é interessante que começou com ele, depois vai falar sobre todos esses nomes, para que lugar que foram, e é interessante, mas vocês podem meditar mais sobre isso em outro momento. Vamos continuar agora para capítulo 11, que eu quero focar um pouco mais de tempo nesse capítulo, que tem umas coisas bem interessantes falando sobre Babel. Essa cidade de Babel, essa torre de Babel, que vai servir como uma imagem para a gente. Vamos ler aqui em capítulo 11, versículo 1, fala assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. A Bíblia não foi escrita como a gente pensa, na nossa cultura. A gente pensa numa linha de tempo, né? A gente começa no início da história e a gente vai olhando para o tempo para chegar no final. A Bíblia não foi escrita dessa forma. Às vezes eles vão contar uma história, eles vão falar sobre alguma coisa e depois eles vão voltar na história para falar algo no meio. Capítulo 10, ele está falando sobre as nações, sobre as gerações, as famílias e tudo isso. Existem algumas línguas diferentes aqui, que ele vai falar em capítulo 10, mas não mudou as línguas, ele não separou as línguas ainda até capítulo 11. Capítulo 11 fica no meio
de capítulo 10, só para saber, para não ficar confuso quando você está estudando. Então, a gente está voltando um pouco mais no tempo e ele vai entrar para focar mais nessa história aqui. Ele falou sobre uma parte geral no capítulo 10, agora nós vamos em capítulo 11 voltando no meio dessa história para focar em uma coisa que o autor achou importante de saber. E realmente é importante de saber. Essa é uma das 4 histórias que a gente falou no início, que é importante para saber como nós temos o mundo que nós temos hoje, né? Essa história é importante para isso. Por que existem essas línguas diferentes, essas culturas diferentes? Por que todo mundo está separado? Aqui em capítulo 11 nós temos essas respostas. Então, todo mundo falando a mesma língua no começo do capítulo, estava todo mundo unido, as pessoas ficaram nesse lugar do planície de Sinear. E versículo 3, que é interessante: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de paredes e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Interessante o desejo no coração dessas pessoas. Está todo mundo unido com a mesma língua, a mesma cultura, todo mundo saiu da mesma pessoa, de Noé, e agora eles se uniram para construir uma torre que vai alcançar os céus. É interessante isso. Esse grupo de pessoas aqui, eles estão unidos porque eles querem fazer uma coisa, eles querem alcançar os céus. Esse é o desejo de humanidade. Nós sabemos que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Nós queremos entender essas coisas do céu, de eternidade, de Deus. E nós temos, depois da queda, nós ficamos com um vazio no nosso coração, que só pode ser preenchido com Deus. E esse vazio, todo mundo está tentando colocar alguma coisa para preencher esse buraco que existe. E aqui eles falam, nós vamos alcançar o céu, nós vamos fazer essa obra. Aqui a Torre de Babel existe para a gente como uma imagem de religião. Em religião a gente tenta fazer o quê? Nas minhas obras eu vou alcançar o céu. Essa é a ideia de religião. Eu vou fazer com minhas obras algo para alcançar o céu. E isso nós sabemos que não é possível. A gente não consegue alcançar o céu. Não existe obras boas suficientes para fazer isso. Não é possível. Só em Jesus nós podemos alcançar Deus, né? E a gente não vai alcançar Ele, vai alcançar a gente, né? Nós estamos perdidos no nosso pecado. Nós precisamos de Deus, porque o homem caiu, o homem tem natureza de pecado. Mas aqui a Torre de Babel, eles vão na sua força tentar alcançar o céu e fazer uma obra grande e fazer o que eles querem. E isso tudo é para cumprir, para fazer o desejo que está no coração deles. Eles querem ser famosos, eles não querem ser espalhados, que nós sabemos que no final da história eles vão ser espalhados, né? Eles tentando evitar uma coisa, na verdade é exatamente isso que vai acontecer com eles. É uma boa imagem de religião. Eu quero salvar minha alma, mas na verdade fazendo isso eu vou perder a alma, né? Porque eu estou tentando fazer na carne o que eu só posso fazer no espírito. E eles tentando ser famosos, eles tentando fazer as coisas na carne, alcançar os céus, eles vão ser mais divididos, eles vão ter mais problemas. Então, vamos ver versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Muito interessante isso. Deus viu a construção, Deus viu o desejo no coração deles, e Ele fala que nada vai parar eles de fazer o que está no coração. Quando os homens estão unidos, eles vão fazer coisas grandes. Eles vão conseguir alcançar Deus? Não é possível, eles não vão conseguir fazer isso.
mas eles vão construir uma torre grande e forte. Eles vão pensar que eles conseguiram fazer o que queriam. Eles vão ficar tão focados nessas obras na carne que eles vão esquecer de procurar Deus. E Deus fala que nada vai ser impossível para eles. Essa declaração de Deus é muito interessante, que quando estão unidos, nada é impossível para eles. E imagina, se Deus fala isso sobre um grupo de pessoas tentando fazer algo na carne, imagina o que é possível para nós que somos cristãos se a gente fosse unido na obra de Deus aqui na terra. Imagina o que a gente ia poder fazer. O nosso problema é que a gente não está unido. A gente não está unido para fazer o reino de Deus acontecer aqui na terra. Se a gente fosse unido nessa missão, se nada é impossível para essas pessoas na carne, imagina para a gente que está no Espírito. Nós temos que estar unidos. O poder que existe quando tem pessoas unidas na missão de Deus é muito grande. Nós temos que estar unidos em Deus para experimentar isso. Então, Deus confundiu as línguas e dispersou as pessoas, em versículo 8, e eles foram cada um para suas cidades, eles separaram, eles viveram em lugares diferentes e falaram línguas diferentes. Isso criou culturas diferentes, com pessoas que pensam de forma diferente, cada um na sua cidade, na sua língua, na sua cultura. É interessante isso. É uma coisa legal, mas é uma coisa que não é legal também. Uma coisa que eu quero refletir para a gente hoje é que Deus confundiu tudo para não ter as pessoas unidas na carne, na religião, fazendo as coisas erradas. Mas uma coisa que nós temos que saber, uma aplicação para a gente, é que nós temos que ter coração de missionários. Deus deu a oportunidade de aprender essas línguas. Nós podemos aprender outras línguas, nós podemos ver outras culturas, nós podemos aprender como outras pessoas pensam, e isso faz bem para a gente. A gente precisa entender o que é importante para as culturas diferentes. A gente pode aprender com outras pessoas que pensam de forma diferente. E nós podemos aprender outras línguas para levar o Evangelho para as pessoas. Nós, os cristãos, tem que ser essas pessoas que não vão deixar essas barreiras que impediram a religião de alcançar o que eles queriam alcançar. Nós temos que tirar essas barreiras e ser as pessoas que vão continuar buscando unidade e alcançar pessoas que pensam diferente, que têm cultura diferente e que têm uma língua diferente. Nós não podemos parar de alcançar pessoas. Então, eles pararam. Eles ficaram separados, eles foram cada um para a sua cultura, a sua língua, mas nós não temos que deixar isso dividir a gente. Nós temos que ser as pessoas que vão alcançar o mundo. Jesus falou isso quando ele deixou os discípulos na terra. Eles falou que Deus falou para os discípulos que eles têm que alcançar todas as nações, né? E essa é a nossa responsabilidade. Depois, no versículo 10, ele começa a falar sobre a família de Sem e sua descendência. Ele vai falar sobre todos os filhos e o tempo que viveu. Vocês podem ver isso no seu tempo, mas depois, versículo 27, a gente tem a parte que começa a história de Abraão. Nós vamos deixar isso para o nosso próximo estudo, mas depois a gente vai entrar nessa história para ver um pouco mais sobre Abraão, sua família, seu chamado, e a gente vai entrar nisso na nossa próxima aula. Então, vamos refletir sobre essas coisas hoje. Tem muita coisa para pensar e depois a gente entra na história de Abraão. Amém? Deus abençoe.